Nós vimos aqui no livro de Deuteronômio, do capítulo 32, do versículo... Deuteronômio, capítulo 32, do versículo 4, que diz assim: Ele é a rocha, e as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Aqui nós vimos aqui no livro de Deuteronômios, aqui, capítulo 32, versículo 4, que diz que, bem no começo desse versículo, que fala que ele é rocha. Se ele é rocha, ele é a penha, né? Se ele é rocha, ele é firme. Se ele é rocha, ele não se quebra. Se ele é rocha, ele permanece firmado. Porque quando a gente fala em rocha, a gente fala em algo que é maciço, é firme, não se quebra. Só que esse próprio Deus, aqui, falando sobre a justiça dele, aunque ele é duro, ele é rocha. Isso quer dizer que uma rocha, o vento não abala ela. Aqui no texto falando que ele é firme, ele permanece para sempre. E se ele permanece para sempre, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. E a sua justiça acompanha aquele que é justo. A sua justiça também acompanha aquele que é ímpio. Mas por quê? Porque a justiça de Deus não é uma balança enganosa. Não. Ela é uma balança sempre que vai pesar ali retamente. Sempre vai estar ali fazendo valer a sua autoridade. Mas o que acontece é que, mesmo que ele é juiz, ao lado dele existe um que intercede por mim e por você. Jesus. Ele é o advogado. Jesus, ele é o advogado fiel. Se há um juiz que julga, há um advogado para defender. E há um acusador para te acusar. Aqui na Terra tem um acusador, né, chamado Apolion, Abaddon, Satã, o nome do inimigo das nossas almas, né? Ao qual ele está dia e noite e dia, tentando nos acusar, tentando nos jogar, tentando falar: você errou, você falhou, você não vai dar certo, nada vai dar certo para ti, entendeu? Mas eu te digo aqui que se você está firme, se você quer Jesus, quer aceitar Jesus, que é o único caminho, você vai ser um justo na terra. E a ira de Deus, que se encontra aí no livro de Apocalipse, ela não vai recair sobre você, porque você é justo. E o que acontece é que quando você passa a servir a Deus, você passa a ver um mundo diferente. A maneira diferente de olhar, de agir, de se comportar, a maneira diferente de olhar os padrões e costumes, é a maneira diferente que traz a justiça. A justiça acompanha. É uma coisa que
vai puxando quem é justo. É uma coisa que vai acompanhando. A justiça de Deus, ela é tão profunda que quando Beltesazar, né, ali no livro de Daniel, ele achou que poderia brincar com os utensílios de Deus, achou que poderia pegar as vasilhas ali consagradas no altar de Deus, né? E poderia fazer o que queria, né? Dentro do templo. Ainda falou, traz aqui os utensílios do Deus dos judeus. E começou a bagunça. Só que Deus, ele é justo, ele é justiça, ele é misericórdia, ele julga, ele é infinito, ele é real, mesmo tempo que ele é maravilhoso. Ele te aconselha porque ele é conselheiro, ele te dá paz porque ele é o príncipe da paz, e ele te dá vida eterna porque ele é o pai da eternidade. Já pensou? Ele é o pai da eternidade, então ele te dá vida eterna. Ocorreu esse fato aí dele só porque ele era filho de Nabucodonosor, né? Nabucodonosor, ele varreu ali a época antiga, né? Varreu no sentido de que ninguém poderia se levantar contra ele, né? Todos. Ele abateu ali naquela época antiga ali e ele achava que ele poderia fazer aquilo. Só que o homem, mesmo ele desviado da presença de Deus, ele sabe que quando a justiça vem, e foi quando aquela mão escreveu na parede, e quando a mão passa a escrever ali naquela parede ali, ele passa a não entender o que estava se ocorrendo aí, já era a justiça de Deus. E ele não entendeu, mandou chamar os sábios vieram. Os sábios vieram e disseram sim, ninguém sabe. Se ninguém sabe, todo mundo vai morrer. Se ninguém souber. Ah, tem um. Quem? Aí não no meio da gente não. Quem? Também não come do prato que a gente come. Quem? Ele não come do manjar que a gente come. Quem? Não, ele não adora o mesmo Deus que a gente. Quem é ele? Manda chamar Daniel. Chamaram Daniel. Como a justiça ela acompanha o justo está com a justiça de Deus nele. Mandaram chamar Daniel. Quando Daniel veio, já começou a interpretar ali a visão tão espantosa que Beltesazar, né, teve ali. E foi quando Daniel, Deus usou ele para dar a sentença, para sentenciar ele, falar que ele foi achado em falta, pesado foi na balança. Isso é pesado, né? Ouvi assim, Daniel chegou tudo forte, pesado na balança, e nada mais da momento foi achado em falta. Pesou. E Daniel falou que antes que chegasse de manhã, de tarde, ia ser sentenciada a derrota dele. Mesmo ele querendo desdobrar ali, entendeu? Tentou agradar ali Daniel, dando umas especiária, tentando colocar Daniel ali no trono, porque interpretou. Daniel não quis, não. Ele sabia que vinha chumbo grosso para cima dele. Porque de Deus não se zomba.
Tem gente que fala assim, não, porque Deus ele não castiga. Não, depende, né? Porque de Deus ninguém se zomba. Tudo que o homem semeia, isso ele ceifará. Semeia na carne, vai colher o que a carne vai dar. Semeia no espírito, vai colher o que o espírito vai dar. Semeia o mal, vai colher o ódio. Semeia o bem, vai colher a paz. Semeia a palavra de Deus, vai ter o galardão da vida eterna. É assim que é. E quando chegou a tarde, ali, veio o rei ali, invadiu a casa ali de Beltesazar e mataram ele, todos os que estavam ali. Isso foi repentinamente, rápido. Ninguém tinha o poderio de encarar aquele reinado ali, mas Deus abateu no mesmo momento ali, para provar que quem está no céu é Deus. E acima do trono de Deus não há outro. Como diz o hino, né? E acima de Deus só a sua coroa. Ou seja, a sua majestade. Ali, né? Se cumpriu de não querer as coisas de Deus, né? E de querer zombar no mesmo tempo, né? Que acontece isso muito. Mas Deus está no céu, a gente está na terra. Ele fez tudo. E a gente nada fez. Deus é o sentido da vida. É o sentido de você estar respirando, enxergando. É o sentido de você se levantar de madrugada para orar, se levantar de manhã para trabalhar. É o sentido de você ir para a escola com saúde. É o sentido de tudo. Então tudo está à volta do seu trono. Se há milhares e milhares de anjos em volta do seu trono, e porque Deus não precisa da gente, é nós que precisamos dele. Para quê? Para que nós venhamos purificar da nossa mal índole, dos nossos pensamentos perversos. Porque no princípio lá da criação, Deus ele se arrependeu de ter feito o homem. Então ele ia fazer justiça. Aí depois ele voltou atrás dizendo assim, eu não vou destruir o homem, porque ele é mau desde a sua meninice. Se você vê bem assim e raciocinar comigo, você que está aí, você olha, vamos comparar um menino e uma menina. A menina, se ela vê uma planta, ela vai achar bonitinho só. O menino não. Se ele vê uma planta, ele vai querer rasgar, jogar a flor embaixo. A menina, se ela vê um cachorrinho, ela vai achar fofinho. O menino, se ele vê um cachorrinho, vai começar a puxar a orelha até o bicho gritar. A gente vê, né, que é desde a meninice mesmo. Se vê um fruto numa árvore, o menino, ele vai querer tacar pedra ali, entendeu? Fazer travessura. Isso vem desde isso, entendeu? A gente até entende. Deus
né? E ele falou que ele não ia destruir. E permaneceu a criação até hoje. Para que quando ele vier ali, né? Na sua majestade, como disse Abacuque, né? O sol da justiça, né? Que é Deus, que fala ali, né? Que quando o sol da justiça raiar, né? Os justos se resplandecerão. O justo vai se resplandecer, vai brilhar, vai raiar, vai ter um novo dia, vai ter um encontro. E para o ímpio, não vai ter, porque a oportunidade é agora. Essa oportunidade para que nós venhamos entender que há um Deus no céu que vela por mim e por você, para que nós venhamos nos atentar para Ele, porque Abacuque ali mesmo na sua dificuldade, ele foi justo. E ele falou assim no livro de Abacuque, do capítulo 3, do versículo 17 e 18. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas dos currais, não haja gado. Todavia, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Aqui nós vem aqui nessa essa tão convicção, né, de Abacuque, né, para com Deus, porque a gente acreditar é uma coisa, e na hora da dificuldade, é aí que nós temos que depositar nossa confiança, porque só quem vai nos amparar é Deus. Por quê? Porque no momento mais difícil, quem vai estar do teu lado é Jesus, é Deus. Aquele momento que você está sozinho, aquele momento que você se encontra desamparado, sem direção. Quem vai estar bem do teu lado é o justo, amigo, fiel, verdadeiro, Jesus Cristo. Ele sim, ele é digno de toda a honra e de toda a glória e de todo o louvor. Para que nós venhamos nos fugir dessa ira, né? Dessa ira que vem, dessa cobrança, né? Que vem e o dia virá. E esse dia vai ser o dia em que lá no livro de Abacuque diz assim, Abacuque, capítulo 1, versículo 4. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça prevalece. Os ímpios prejudicam o justo, e assim a justiça é pervertida. Que diz lá no livro de Abacuque, né? Aqui, que fala muito sobre
a previsão de Deus, né? Porque ali a gente via que Abacuque ali estava vendo uma cobrança de Deus para com o povo de Israel, porque o povo de Israel, eles haviam se desviado da presença de Deus, então Deus estava dando um dito e um veredito no mesmo tempo, e sendo que o próprio Abacuque não poderia revogar esse veredito que viria sobre o povo de Israel. E é por isso que ele, nesse versículo, ele se expressa, porque se a gente for ver o livro de Abacuque aqui, era nada mais, nada menos que os caldeus que ele estava vendo que invadiam Israel. Ou seja, Deus já tinha decretado a justiça. Israel ia ser tomado. Mas quando você tem a convicção que Deus está com você, por mais que a dificuldade chegue, mas Deus vai te consolar. Deus vai estar do teu lado. Deus não vai te deixar desamparado. Porque você é justo e a balança de Deus é uma balança correta. Não passa nenhum número, nenhuma vírgula, nenhum grão. É certa. Não é aquela justiça lá que tem uma venda no olho e uma balança torta, né? Que é o símbolo da justiça. E Deus não. É fiel para aqueles que servem a Deus. Aqui, né, nós vemos que Deus precisa, aqui no livro de Abacuque, Deus precisa que o ser humano se arrependa. Mas o ser humano muitas vezes não quer se arrepender. Que nem esse final de ano aqui, né, na nossa cidade, teve várias fatalidades, né? Inclusive até um grande amigo meu. Que Deus conforte o coração das famílias. Mas nós vemos que na presença de Deus é diferente. Você vai ali na igreja, tem uma festa na igreja ali, você chega ali, cada um se serve ali, se alimenta, vai para sua casa. Uma coisa saudável, entendeu? Porque a justiça está reinando e o justo está se inclinado pro lado da justiça, né? Porque quando você se inclina pro lado da justiça, você é justo. Agora, quando você se inclina contra a justiça, você é injusto, porque a palavra são opostas uma da outra. É, como dizer no português, né? É o antônimo, né? Justo e injusto. Porque o sinônimo de justo é justiça. A gente vê aqui, né, que Deus, ele precisa que eu e você saia dessa situação que você tá, desse caminho que vai te levar a pior, desse caminho que vai ser a perdição. É dias que vai chegar, é noite que vai raiar, é madrugada que vai entrar e a oportunidade está lá. O pregador está lá. O pastor está lá. Ele está fazendo o quê? Ele está pregando sobre a justiça
de Deus. Para que você não venha se despertar tarde. Para que você não venha ser o injusto, o ímpio. O ímpio vem de impiedade, né? Ímpio. E a gente vê que Deus ele é tão bom para conosco que Deus ele não cobra muita coisa. Ele só quer que você chegue a ele, fique perto dele, porque os dias estão se passando. Hoje a gente está na última semana do ano de 2023, né? Nós vamos entrar já em 2024 e você vê que os dias vão se passando e a palavra ela vem se cumprindo. A palavra ela vem se cumprindo porque ele falou, tá falado. E se ele falou que ele vem voltar, é porque ele quer também que você se achegue a ele. Que você tenha essa oportunidade de que Deus estenda as mãos para você e você também peça ajuda, porque quando você pede ajuda, Deus passa a enxergar você, e quando você se humilha, Deus passa a olhar para você, e quando você clama na presença de Deus, que a tua alma se desespera, Deus, o próprio Pai, ele se levanta do trono e envia os anjos ao teu redor para te guardar de todo mal. Isso se você seguir a justiça de Deus. Está firme na presença de Deus. A gente vê ali que teve muitos aí na caminhada de Jesus que eles não tiveram firmeza de estar na presença de Deus, como o próprio Judas Iscariote, que estava ali do lado da justiça, do lado de Jesus, e de repente ele não quis. Ele quis ser o ímpio. Ele quis andar o contrário à vontade de Deus. Porque Deus não força ninguém. Ele dá o livre-arbítrio para você escolher. Mas aí o irmão Judas achou que ser ímpio seria a melhor escolha para ele. Aí não teve o que fazer, deixou entrar no coração dele a impiedade, o mal. Deixou entrar no coração dele a injustiça, vanglória. Foi penetrando, não foi de uma noite pro dia. Com o tempo ali, foi dando lugar, dando espaço. Quando ele pensou que não, ele já tinha saído da presença de Deus. Hoje eu estou falando aqui com aqueles que estão afastados da presença de Deus também. Com os que nunca aceitaram a Jesus. Com os que querem aceitar Jesus. E também está falando aqui com os que já aceitaram a Jesus. Porque se você já aceitou a Jesus, seu nome já está escrito no livro da vida. E aí, o que aconteceu naquele fato, naquela noite ali, na noite da traição, que o próprio Jesus foi entregue por Judas Iscariote, por capricho do próprio Judas Iscariote ali, com inveja, no mesmo tempo seu coração odiado, traiu Jesus por moedas, coisas simples,
Não era melhor estar do lado de Jesus? Ao invés de ficar ao contrário? Só que na caminhada, o homem ele faz várias escolhas. Porque geralmente as escolhas que o homem faz, a maioria, não são boas. E Deus quer que você faça a escolha boa. Qual é a escolha boa que Deus quer que você faça? A escolha boa é escolher o novo caminho, é escolher Jesus, é escolher a vida eterna, é ser o trigo e não ser joio. É ser a árvore boa. Não a palha. Porque a palha, ela rola sem rumo, né? A palha, ela é nada mais, nada menos de que um dia foi uma planta ali, um galho de alguma coisa, né? E passa a ser palha, e a palha, ela é rápida para pegar fogo, né? É propícia para pegar fogo. E é assim que vai ser o fim do ímpio. Vai ser como a palha. Vai se apagar da memória. Não vai ter memorial. Não. Por isso que Deus é justiça, mas ele enviou seu filho como advogado. E como advogado, ele se encarnou, sofreu, apanhou, foi caluniado, foi chamado de mentiroso, foi chicoteado. Aí a gente fala em chicote, pensa que é só um chicotezinho, né não? Mas não era um chicotezinho qualquer. Era um tal de azorrague, que ele era feito de osso, juntamente com umas bolas de chumbo, né? No mesmo tempo que batia a carne, nesse mesmo tempo magoava a carne, e no mesmo tempo tinha uns ossos apontados, né? Que ele tirava a lasca, como diz o pessoal, os nossos irmãos maranhenses, né? Tirava a lasca, né? No mesmo tempo tirava a lasca ali do couro de um ser humano, entendeu? E esse mesmo Jesus foi assim, como você está vendo aí, para ele poder ter a formatura de advogado. Foi a trajetória das trajetórias, o missionário dos missionários. Por quê? Porque ele precisaria interceder direto ao Pai por mim e por você. Por quê? Porque mesmo Jeremias falou, a misericórdia do Senhor são razões de não ser consumido. Porque a gente é tão ruim, porque todos os dias nós precisamos da misericórdia. Você se acorda de manhã, a misericórdia vai te alcançando ali. Para te esconder da ira de um Deus que fez você para adorar Ele em espírito e em verdade. Só que às vezes o ser humano não entende o que Deus quer. E esse não entender
É o perecer no mesmo tempo. Porque quando o ser humano ali começa a padecer e perecer, isso quer dizer que ele precisa de uma vontade de Deus para a sua vida. E aqui